Boa noite, amados, graças e paz. Você que está aí online, através do Facebook. Estamos agora entrando aqui direto do Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Nós estamos na Rua Paraty, número 54, Praia do Saco. Você pode estar conosco toda terça-feira, quinta-feira e domingo, às 19 horas. Eu quero começar hoje a nossa transmissão, aproveitando para saudar o nosso apóstolo Miguel Ângelo, bispo primário da nossa igreja, pelo seu 43º aniversário de ministério. Que Deus possa continuar derramando conhecimento, como tem derramado até agora, e assim, através da sua instrumentalidade, o Senhor está trazendo a revelação da graça de Deus para todos nós. Eu louvo e agradeço pela sua vida e que o Senhor possa multiplicar 1000 vezes mais as bênçãos que o Senhor já tem acontecido para o Senhor. Aproveitando também a saudar toda a família apostólica, todo o governo da igreja, em nome de Jesus. Vamos estar hoje falando sobre poços limpos, coração avivado. Eu tenho procurado replicar as mensagens da nossa sede, tenho procurado inclusive trazer, a gente sempre acaba colocando mais acrescentando mais alguma coisa, para que nós possamos estar vivendo esse avivamento. Eu creio que esse ano será um ano diferente para todos nós. Eu creio que será um ano de um grande avivamento, mas precisamos estar dia após dia envolvidos com essa palavra do Senhor. Eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 19. Gênesis 26, do versículo 17 ao versículo 19, que diz assim: Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Com certeza, ela virá de encontro aos nossos anseios, virá de encontro às nossas necessidades, virá trazer paz ao nosso coração, virá trazer conhecimento da Tua palavra. É o que nós temos procurado cada dia mais entender a Tua palavra. Sabemos que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um de nós, e que essa palavra penetre a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Que nós possamos, Pai, viver verdadeiramente a Tua palavra. Por tudo eu te louvo, por tudo eu te agradeço, em nome de Jesus. E que todos possam dizer amém e amém. Amados, nós só vamos viver o avivamento se nós estivermos com o nosso coração limpo de tudo que não agrada ao nosso Deus. Não adianta eu vir para cá o ano do grande avivamento. Sim, eu creio nisso. Tenho procurado replicar as palavras, assim como foi dado no dia 31, tocar a trombeta da palavra de Deus e assim estamos. Mas nós só vamos viver isso se nós estivermos com o coração limpo de tudo que não agrada ao nosso Deus. Portanto, não basta você dizer, eu quero viver. Não basta isso, você tem que limpar o teu coração, você tem que verdadeiramente tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque dizer, eu vou viver, mas para viver, você tem que querer, né? É aquela história, eu vou ser médico. Para ser médico, você tem que estudar 10 anos, no mínimo, para ser médico. No mínimo. Clarinha já desistiu de ser médica. Você tem que fazer a faculdade,
depois você tem um período de residência. Isso para ser clínico geral. Aí você diz assim, não, mas eu quero ser cardiologista, eu já não sei mais quantos anos é. Depois você formou, fez a faculdade, ainda tem mestrado, tem pós, depois mestrado, se você quiser, e doutorado. E vai por aí, você não para. Aí depois que você se forma, tem os congressos, onde você vai aprender as novidades. Mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. É a mesma coisa o avivamento. Nós vamos viver um novo avivamento. Você quer viver o novo avivamento? Você quer viver, não é nem um novo avivamento, você quer viver esse avivamento? Você que está aí do outro lado, aí, através da internet, você quer viver esse avivamento? Você tem que querer. Você tem que renunciar a muita coisa, você tem que colocar a tua vida diante do Senhor. Porque o que acontece? Nós estamos vivendo hoje um evangelho versátil. Nós estamos vivendo um evangelho versátil. Antigamente, tinha o negócio do banco. O pastor chamava a atenção lá da ovelha e botava no banco. 3 meses, 6 meses de banco. Depois daquele período você voltava a congregar, você voltava a estar em comunhão ali, voltava ao seu ministério na igreja. Era como um castigo, né? Era como se botasse de castigo. Hoje em dia você fala assim, está no banco, o cara está, estou no banco da outra igreja. Ele vai para outra igreja, porque tem o evangelho versátil. Hoje tem o evangelho. Eu não quero ficar nessa igreja. Eu concordo muitas das vezes, né? Aqui nós estamos aqui hoje 4, 6. Então nós temos aqui o quê? Estudo da palavra. Estudo da palavra. Mas eu não quero essa igreja, eu quero uma igreja que pula. Aí você vai e começa a procurar ter uma igreja que pula. Eu quero uma igreja que pisca a luz. Você vai e procura ter uma igreja que pisca a luz. Eu quero uma igreja que faça campanha. Afinal de contas, estamos em 2022, é o ano da campanha. Então eu vou para a campanha, vai para a campanha, na campanha eleitoral, para as campanhas, tem igreja para isso. Eu quero uma igreja. Você tem igreja para todo gosto. Agora, eu quero ser bem modesto. Nós aqui ensinamos a palavra de Deus. A nossa preocupação aqui é ensinar a palavra de Deus. Então, porque o que acontece? As pessoas têm coragem de dizer que estão falando a palavra do Senhor. Existem milhares de distorções. Existem religiões criando mil mudanças, 1000 ideias, 1000 invenções para atrair as pessoas. E aí tem coragem de dizer, não, nós estamos fazendo isso porque nós estamos mexendo com a fé. Peraí, a fé é um dom de Deus. Então você peça ao Senhor, Senhor, eu estou achando que eu não estou conseguindo usar esse dom que o Senhor me deu, me ajuda. Mas não, eu aqui vou criar um negócio aí, distribuir uma caneta aqui de presente aqui para você escrever a sua história. Eu quero dizer que a sua história já foi escrita. Todos os teus dias já estão escritos antes que nenhum deles existisse. O Senhor já te chamou pelo teu nome quando você não era nem nascido. Então você hoje está vivendo o que? Você está vivendo o tempo de conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, né? Agora existe uma tal de hipergraça, entendeu? É uma nova leitura da graça de Deus. Então a hipergraça diz assim: já que eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser. O corpo é meu, a vida é minha, o sexo é meu, eu faço o que eu quero e bem entendo. Isso é hipergraça. Não me venha com essa história do meu lado que não cola. Não cola. Isso não cola. Eu sempre digo o seguinte: eu tenho certeza da minha salvação. O Senhor, Ele lá na cruz do Calvário assinou a minha salvação com sangue. Isso requer de mim muita responsabilidade. Isso requer de mim um amor muito maior. Isso requer de mim um respeito muito maior. Isso requer de mim uma comunhão com Ele muito maior.
isso requer de mim um envolvimento muito maior com a sua palavra, porque foi pelo amor que Ele tem a mim, que Ele deu a sua vida por mim. Aí eu agora digo assim, eu faço o que eu quero da minha vida, quando na verdade o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu sou morada do Altíssimo, então eu tenho que zelar por essa morada. Se eu sou capaz de chegar aqui, como cheguei quarta-feira cedo, e tinha que trocar a janela lá de trás, onde vai ser a extensão da igreja, tinha que quebrar uma, tirar outra. Se eu sou capaz de pegar uma quarta-feira, né, cansado, chegando de manhã cedo, e ficar lá, quebrar, tirar, e detalhe, a janela já estava no lugar, e colocar, e no dia seguinte está arrematando, agora essa semana eu cuidando. Por que eu não vou cuidar da casa do Senhor, que sou eu? Porque Ele habita em mim, nós somos morada do Altíssimo. Então eu tenho que cuidar dela. Não é uma hipergraça inventada por homens que vai agora dizer para mim, não, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser, você não precisa nem de vir à igreja, porque tem igreja na internet, quando a palavra de Deus diz o quê? Não deixei de vos congregar. Como eu estava falando, estava ouvindo a mensagem e o bispo Bruno estava falando, né? Conhecimento. O evangelho cresceu muito, então foi no IBGE, e aí a bispa Anabel pegou esses dados do IBGE, diz que o evangelho cresceu muito, e aí ele fala, mas não fiquem animados, desse crescimento todo, pessoas acham que Sodoma e Gomorra era marido e mulher, pessoas que não sabem quem são os apóstolos, dos discípulos que andaram com o Senhor. Porque você fala apóstolo, aí fica até mais fácil. Os discípulos não sabem, nome de pelo menos 4, não sabem. Temos aí aquele caso daquele irmão lá do interior, né? Já tem um tempo isso que o repórter falou, mas peraí, aqui não diz o que o senhor está falando, que ele leu lá, pega uma mulher e adultera com ela. Na verdade é uma mulher adulta. Então, amados, mas isso é o que? Falta de conhecimento. Então nós temos aqui o que? Conhecimento da palavra. Mas o que acontece? O que eles querem distorcendo o evangelho? Eles querem criar caminhos humanos, caminhos que enfeitiçam, caminhos que dominam mentes e corações, sabe? Mas o Senhor tem nos chamado a promover uma grande limpeza espiritual. Você e eu somos chamados a promover uma grande limpeza espiritual. E não adianta as pessoas nos condenar, não, isso é loucura, não é bem assim. É bem assim? Sim. Com o evangelho não se brinca, com a palavra de Deus não se brinca. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Gálatas, ele diz assim, olha, e ele começa o versículo de uma forma bem legal, né? Ó Gálatas insensatos. Então ele já começa dizendo logo, como diria a turma na cara dura, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, quem vos fascinou? Esse evangelho que a gente vê aí é um fascínio errado. Sabe? As pessoas acham que estão indo pelo caminho certo, mas estão se fascinando. Toda vez que você se deixa fascinar por ensinos errados, os seus olhos estão sendo desviados do verdadeiro evangelho. Toda vez que você deixa se fascinar por esses ensinos, você começa a olhar de outra forma. Porque você começa a olhar um evangelho errado. Na verdade, o nosso evangelho ele começa na cruz, com Cristo crucificado.
Ele ali cumpriu tudo, ele diz: consumado está. Ele cumpriu a lei de Moisés, ele assinou ali a minha e a tua salvação, ele ali perdoou todos os nossos pecados, sabe? E aí quando você diz: não, mas espera aí, amados, como as pessoas hoje estão querendo viver como se estivesse voltando ao jugo da lei. Quando você faz isso, você está dizendo assim para Cristo: olha, foi em vão você ter morrido por mim. Eu fico assim, pensando, né? Eu fico me lembrando quando vejo essas coisas do povo de Israel no deserto. Moisés, não era melhor a gente ficar lá? A gente era escravo, mas tinha o que comer. A gente era escravo, mas a gente tinha água para beber. A gente era escravo, mas... E o Senhor está dizendo: peraí, eu estou tirando vocês daí para uma terra que mana leite e mel. Vocês querem o que? Churrasco? Vamos para Adonias. Você quer? Todo dia vai chegar o pão nosso lá, todo dia vai chegar o maná para vocês. Não vai faltar. E aí, como você olha, eu fico olhando e fico vendo isso. Era melhor viver na lei, sabe? O que Cristo fez foi errado. Então nós precisamos entender que a nossa vida cristã tem início com Cristo crucificado, quando Ele deu a vida dele por mim e por você. E a nossa vida começa aí, e ela é certificada pelo dom do Espírito Santo. E quando você confessa, ele morreu, ele deu a vida por nós, ele disse que viria o Consolador, veio. Quando você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebe um certificado, que é o dom do Espírito Santo, e agora você é completamente separado da lei. Você agora não precisa mais viver com aqueles ritos, com aqueles mandamentos. Você agora é em Cristo em você. Você agora vive um novo tempo. E nós estamos vivendo um evangelho hoje em dia completamente fora dos padrões colocados pelo Senhor. Porque, não, mas sabe o que acontece? Eu preciso encher a igreja. Eu preciso ter mais membro do que o pastor ali do lado. Eu quero dizer uma coisa para você: evangelho não é empresa que tem que ter concorrência. Aqui nós temos que pregar a palavra do Senhor. Eu aqui no núcleo avançado, aqui em Mangaratiba, as outras igrejas, cada uma na sua colocação, pregar a palavra do Senhor, a genuína palavra do Senhor, o evangelho da salvação, a graça que foi conquistada para todos nós lá na cruz do Calvário. Então, sabe, se eu fui chamado para pastorear 10, a igreja vai crescer com 10. Se o outro foi chamado para pastorear 1000, a igreja vai crescer com 1000. Se o outro foi chamado para pastorear uma igreja de 10.000, a igreja vai crescer com 10.000. Mas o Senhor tem um plano para cada pessoa. Todos os nossos dias já estão escritos. Se eu fui chamado para estar pastoreando, assim quanto tantos outros, então nós precisamos entender que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Mas aí fora as pessoas estão fazendo o evangelho completamente fora dos padrões colocados pelo Senhor. Um evangelho em que o dom da fé tem sido trocado por objetos. Sabe? Você leva um vidro de óleo, você leva uma bexiga cheia de ar, é o ar do pastor, é o ar da pastora, solta, é o ar profético, bagatela de R$500, você chega na sua casa, solta aquele ar profético e você vai ver como é que a coisa vai mudar. Que evangelho é esse, gente? Que evangelho é esse? Estão brincando com o nome. Tem hora que eu fico imaginando se nós estivéssemos vivendo lá no tempo da lei mesmo, como as pessoas querem, e que quando se fazia alguma coisa errada era fulminado. Era fulminado. Bum! Brincou, morreu. Mas não, nós estamos vivendo o tempo da graça, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia do Senhor. E as pessoas se pegam nisso. Não, hoje em dia é graça. Eu quero falar uma coisa.
Ponha tua vida no altar. Nós estamos vivendo o ano do grande avivamento. E eu ouso dizer que após esse avivamento vem o arrebatamento. E eu ouso dizer que se você não tiver com a tua vida bonitinha, aí a história vai mudar. E aí depois não adianta reclamar. Então, amados, nós estamos num tempo que é o amor de Deus. É o amor de Deus, é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Confessa a Cristo como teu único e suficiente Salvador, e você recebe o Espírito Santo, você começa a viver uma mudança. Você tem que querer viver essa mudança na tua vida. Precisamos viver, no decorrer deste ano, uma mudança radical, um retorno aos padrões de Cristo. Nós precisamos viver um novo tempo. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer para Ele: olha, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O profeta Abacuque, ele viveu um tempo de intolerância, e ele pede a Deus que haja em favor do seu povo. Nós estamos vivendo um tempo também desse, entendeu? Nós precisamos estar pedindo que o Senhor haja em favor do seu povo. Porque se nós deixarmos para lá, nós estamos vendo casas divididas, um para cada lado. Não, porque aquele evangelho ali é melhor, sabe? Ali eu vou lá e o pastor me dá lá um óleo, me dá uma pedrinha, me dá um salzinho, me dá uma aguinha. Eu quero dizer uma coisa para você: você precisa olhar e falar: Senhor, isso aqui. Nós não estamos vivendo época diferente. As pessoas estão brincando com a palavra de Deus, estão levando os pastores, falsos mestres, sabe? Estão levando o povo a pastos secos. Estão levando o povo a pastos secos. Enchem muitas das vezes o culto de louvor, cantoria, teatro, dança, e na hora que é o momento da palavra de Deus, não tem 5 minutos. Não tem 5 minutos de palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você foi chamado para tocar a trombeta. Acredite nisso. Você foi chamado para viver um novo tempo. Você foi chamado para ser testemunha. Hebreus capítulo 2. Perdão. Abacuque capítulo 2. Vou ter livros. Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3. Aí numa dessa, eu faço por abreviatura. E botei a abreviatura de Abacuque, eu botei HB. HB para mim é Hebreus. Deixa eu consertar aqui. Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Então, o profeta Abacuque, ele intercede, porque ele está vivendo um tempo, lá no capítulo 3, versículo 2, diz assim: Deus vem de tendo ouvido o Senhor as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, o profeta, ele está vivendo um tempo em
de intolerância, e ele está pedindo, Senhor, e aqui no versículo 2 e 3, ele intercede pelo povo, e o Senhor responde. No versículo 2 e 3 aí, o Senhor me respondeu, escreve a visão. Na virada do ano aí, recebemos no dia 31 a profecia dada ao apóstolo Miguel Ângelo, que esse ano é o ano do grande avivamento. Profecia essa que está lá em Josué capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião, da voz de rebate em seu santo monte. Aí o versículo 2 de Abacuque 2 diz o que? Escreve. E aí a profecia para nós no início do ano, na virada do ano, é o que? Da voz de rebate, fala. Abra a boca. Dê o seu testemunho. Mostre através do seu testemunho o que Deus tem feito na sua vida. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Precisamos fazer a diferença. As pessoas precisam nos olhar e dizer, não, eles são diferentes. Porque senão nós vamos estar incorrendo no erro de todos. Sabe? Tanto faz, eu vou à igreja no domingo, mas de segunda a sábado, sabe? É siricozinho e samba no pé. É tipo no fubá e vamos embora. Amados, tem gente que acredita que aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, está na Bíblia. Isso é versículo bíblico, não é? Sério? Sabe? Tem um outro aí que me fugiu agora da cabeça. Deus ajuda quem cedo madruga, está onde? 4 de João, capítulo. Isso aí é falta de conhecimento. E aí nós nos preocupamos com a palavra, nós nos preocupamos em ensinar, nós nos preocupamos em trazer. Olha, amados, eu muitas das vezes eu pego a palavra, eu leio, eu ouço, eu acordo de madrugada, eu boto fone, eu fico ouvindo as mensagens, mas na hora que eu vou transcrever, eu também vou lá, eu vou pesquisar, porque às vezes eu estou vendo um versículo, o pastor falou, e aí você vai, e Deus fala contigo, olha aqui, é aqui, você pesquisa, você acrescenta, sabe? Porque você tem que dar voz de rebate, mas o teu sonido tem que sair suave e certo, a batida tem que ser certa. Você foi chamado para poder dar voz de rebate através do teu testemunho. A pessoa tem que olhar e falar, olha, realmente ali tem mudança, sabe? O marido tem que ver mudança na esposa, a esposa tem que ver mudança no marido, os filhos têm que ver mudança nos pais, os pais têm que ver mudança nos filhos, os amigos têm que ver mudança. Nós vivemos um tempo que nós estamos lutando contra um montão de erro que está por aí. Se você pegar agora aqui essa caneca de água limpa aqui, de vez em quando eu venho aqui beber, e você jogar uma água suja aqui, essa água vai ficar intragável, porque vai ficar suja. E é isso que está acontecendo, sabe? Nós estamos falando uma palavra suave, uma palavra limpa, o verdadeiro evangelho. E aí muitos vão dizer assim, mas vocês são besta, hein? Vocês são soberbos. Não, nós não somos soberbos, nós somos corretos. A palavra de Deus precisa ser pregada, a palavra verdadeira. Você não tem que ficar criando subterfúgio, você tem que falar a verdade. Você tem que falar a verdade. Ué, como é que era lá no início? Alguém pode me dizer, não estávamos lá, mas não era falando a verdade? Não era na base do sim, sim, não, não? Sim, sim, não, não. E a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje, vai ser para todo sempre. Sim, sim, não, não. Você não tem que ficar em cima do muro. Porque se você está em cima do muro, o Senhor diz o quê? Estou a ponto de vomitar. Você não sabe para onde vai? Então, para os dias de hoje, fale e escreva. Toque a trombeta. A palavra aqui para Abacuque foi: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Para o dia de hoje, fale e escreva. Temos muitos meios
hoje de dar voz de rebate a essa profecia, mas não fazemos. Nós temos internet, nós temos rede social, nós temos amigos, né? Podemos convidar os nossos amigos, podemos falar com os nossos amigos, podemos falar da palavra do Senhor, mas não, ficamos muitas das vezes de lado, preferimos não falar. O que vão pensar de mim? Vamos deixar de arranjar desculpa. Eu uma vez ouvi um ditado e nunca mais eu esqueci: quem quer, faz; quem não quer, dá desculpa. O pastor César Trazini falou isso para o pastor Jorge Linhares, conversando os dois. E eu ouvi isso numa mensagem. O pastor Jorge Linhares falou: olha, pastor César, quem quer, faz; quem não quer, dá desculpa. E a verdade é essa: quem quer, faz; quem não quer, dá desculpa. Eu saí daqui hoje, preparei o carro todo, fui lá, gravei um áudio para fazer o evangelismo, para andar por aqui, chamando, comunicando a igreja, passando o nosso endereço. Quando eu saí daqui, que eu virei na esquina, parou tudo. Falei, puxa, podia ter voltado para casa e falado: não vou fazer mais nada. Fui lá dentro, peguei o multímetro, voltei no carro, fui medir as tensões que tinha que chegar lá no sistema de som, estava tudo funcionando. Falei, o que está vendo? Fui no interruptor, era o liga-desliga, mexi, consertei, resolvi, fui fazer o que eu tinha. Falei, quem quer, faz; quem não quer, dá desculpa. Então, amados, precisamos zelar pela verdade, né, Manu? Precisamos zelar pela verdade. Salmo 6, versículo 69. Salmo 6, versículo 69. Perdão, gente. Salmo 69, versículo 6. Eu fui mexer com a Manu. Salmo 69, versículo 6. Perdoe-me. Se você procurou no Salmo 6, o versículo 69, eu tenho certeza que você não encontrou. Salmo 69, versículo 6. Diz assim. Amém? Todos acharam? Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. O Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Então, amados, nós precisamos zelar pela verdade, sabe? Se nós deixarmos a coisa correr, não, deixa pra lá, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, tem sim. Você foi chamado para falar o verdadeiro evangelho. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, não haveria necessidade de estarmos ouvindo. Mas se estamos ouvindo, se fomos chamados a dar voz de rebate nessa palavra, é porque nós fomos chamados a falar a verdade. A verdade. Doa a quem doer. Mas vão ficar com raiva de mim? Vão ficar com raiva de mim porque eu estou falando a verdade? É melhor você falar a verdade. Fale a verdade e ir em frente. Pronto, acabou. Porque se você fala uma mentira, daqui a pouco você, para consertar essa mentira, você tem que inventar outra mentira, e o dia que descobrir que é uma mentira, quando você falar a verdade, ninguém vai acreditar em você, porque você já passou por mentiroso, vai continuar sendo sempre mentiroso. É um estigma que você acaba carregando para o resto da vida. Então fale a verdade. Fale a verdade. Quantas palavras, quantos ministérios já surgiram, quantas invenções já surgiram e já caíram. E desde 1990, nós estamos falando da graça de Deus. Já tentaram de tudo. Já tentaram de tudo. Mas ela, a cada dia que passa, se firma mais. O apóstolo Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. Mas no início, era problema em cima de problema. Mas ele se manteve firme, a ponto dele dizer: olha,
Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, amados, lá em João, no livro de João, capítulo 2, versículo 17, João capítulo 2, versículo 17, diz assim: amém? Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, olha só, nós vemos aqui o Senhor, quando ele chega no templo, e lá estão fazendo comércio, dentro do templo, ele pega lá um azarrogue, né? E sai batendo, quebrando tudo, soltando os animais que estavam no zelo. Imagina se fosse hoje em dia, o que mais nós temos aí? Comércio na casa do Senhor. Ah, você não pode montar uma livraria, porque é comércio, né? Muitos dizem isso. Mas você pode vender a bexiga com ar, você pode vender a rosa, você pode vender o vidro d'água. Isso não é comércio não, né? Não, pastor, isso aí nós estamos incentivando a fé. Pelo amor de Deus, estão brincando com o Evangelho, estão falando coisas completamente fora da palavra do Senhor. Vamos deixar de inventar moda e vamos pregar a verdade. O povo precisa conhecer a palavra de Deus. Olha, amado, eu quero dizer uma coisa: quem está fazendo isso vai dar conta, vai dar conta, vai prestar conta com o Senhor, porque está fazendo, está brincando com a palavra de Deus. E com a palavra de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Então, eu quero dizer para você que você faz parte de uma grande mudança. Você precisa crer nisso. Você precisa ter isso no teu coração. E olha, fale mesmo: eu faço parte de uma grande mudança. Seja enfático quando você afirmar isso. Eu faço parte de uma grande mudança. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Você é carta de Cristo, escrita pelo Senhor. Imagina que responsabilidade. Imagina você abrir uma carta e a carta está cheia de coisas erradas. Mas não, quando abre as cartas que somos nós, tem que estar coisas boas, coisas corretas. Não diga, não tenho força para viver esse momento. Porque muitas pessoas vão dizer isso. Eu não tenho força para viver esse momento. Isso não é para mim não. Por medo da responsabilidade, por medo das mudanças, tá? Por medo do que vão dizer. Olha, eu não estou preocupado com o que vão dizer de mim. Eu quero agradar o Senhor. Se eu fosse ter medo de mudanças, eu não estaria aqui. Quantas mudanças já aconteceram? Quantas e quantas? Você está em um ministério comprometido com a palavra. Saiba disso. Você está no ministério comprometido com a palavra. Portanto,
Você tem a força necessária para abrir os poços cheios de lixo, de terra, de entulho, e fazer jorrar água limpa da graça. Porque quando os filisteus encheram os poços que tinham sido cavados por Abraão, que encheram de lixo, eles podiam aproveitar aquilo ali. Mas não, vão encher de lixo para que não bebam água. E o que nós estamos vendo é exatamente isso. As pessoas enchendo o evangelho de lixo para que não conheçam a verdade. E você foi chamado para falar a verdade. Você foi chamado para limpar esses poços. Você foi chamado para tocar a trombeta da graça de Deus. Você foi chamado para falar e ensinar as pessoas a viver a verdade de Cristo. O nosso ministério está compromissado a viver o avivamento. Eu sei que essa palavra vai andar por muitos cantos. Eu sei que essa palavra não vai ficar só aqui no núcleo de Mangaratiba. Ela está no Facebook. Quando acabar, ela vai para o YouTube. E aí ela vai. Então eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo essa palavra através de redes sociais. Você também está chamado a viver o compromisso do avivamento. E como é que eu vou fazer isso? Ouça, estude, leia a palavra, ouça as nossas mensagens. Então, comprometa-se também, tenha uma vida de intimidade com o Senhor, tenha uma vida de intimidade com a palavra, tenha uma vida de intimidade com a prática da oração. Toque a trombeta, troque a trombeta. Abra a tua boca. Toque a trombeta até por você mesmo. Sabe? Iniciou as suas orações. Comece orando por você, profetizando sobre a tua vida, dizendo o que você é. Porque a palavra de Deus está cheia de coisas maravilhosas, que tu és mais que vencedor, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, que o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, que você foi chamado com Deus, por Deus, com santa vocação, e tantas e tantas e tantas outras palavras. Mas não, as pessoas acordam e falam: mais um dia. Acorde e diga: bom dia, dia. Esse é o dia que o Senhor me deu. Vou me alegrar, vou me regozijar nele. Vou viver a plenitude da graça do Senhor. Não deixe que as vicissitudes da vida derrubem a alegria que está no teu coração. Nós somos o verdadeiro Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e versículo 4 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. E se na verdade vindo alguém prega outro evangelho, outro Jesus no caso, que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerarás. Então, amados, preste atenção. Nós não podemos deixar que isso entre. Olha aqui, se chega alguém lá e prega outro Jesus, é o que nós temos visto por aí. Estão pregando outro Jesus, né? Tem igreja aí, já cansei de falar, estão vivendo o judaísmo, quando na verdade somos gentios. Mas na hora de viver as coisas boas, quer viver a graça. Aí foi Paulo repreendendo a Pedro: como é que pode? Se você é judeu, está no meio dos gentios, vive como gentio, mas quer obrigar o gentio que é gentio a viver como judeu? Que história é essa, rapaz? Vamos botar aí os pingos nos is. Então, é isso que nós temos que fazer.
É isso que nós temos que fazer. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, é o que está acontecendo. Estão enganando o povo de Deus. Com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte a simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro evangelho, que não temos pregado, ou se aceita espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse igualmente tolerantes. Não podemos ser tolerantes, amados. Até porque, deixa eu te falar uma coisa. Quando as pessoas têm que nos recriminar, recriminam. Não é bem assim. E aí muitas das vezes, não, mas eu preferi ficar calado, que é para não criar problema, para não magoar. Não, você tem que se defender, claro, com sabedoria. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9. Um pouquinho mais aí à frente. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. O apóstolo Paulo falando aqui à igreja da Galácia. Admira que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A palavra chamou, ela é como convidado, né? Intimado. Versículo 7. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha aí, ainda que nós, Helena falou, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que não vá além, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja o quê? Maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Não se deixe levar por doutrinas estranhas. Esteja atento ao engano. Judas, versículo 4. Judas 1:4, só tem mesmo um capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Falamos aí no início, né? Uma doutrina estranha, hipergraça, uma nova leitura da graça de Deus, tudo pode. A graça, a moda, vamos embora. Diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, nós somos dissimulados, né? Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. São dissimulados. São dissimulados. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Cristo? Então, lutamos e devemos continuar lutando contra a apostasia. Versículo 11 de 1 Timóteo, capítulo 4. Alguns versículos à frente. 4:1 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, alguns apostatarão da fé. E aí, sabe o que nós temos que fazer? Nós precisamos pregar a verdade. Nós precisamos falar a verdade.
Nós precisamos fazer com que essas pessoas não sejam enganadas, não apostatem da fé por obedecerem a espíritos enganadores, que é o que está cheio por aí. É o que está cheio por aí. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e 8. Colossenses capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8. Versículo 4 é tremendo, começa dizendo assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E normalmente quando a pessoa quer entrar para fazer, ela diz, bom, não é bem assim não. Ou então começa a gritar. Toda pessoa que quer falar tudo na base do grito, é porque já perdeu a razão há muito tempo. Versículo 5. Pois embora ausente quanto corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então estão aí para fazer o quê? Enredar com vãs sutilezas. Não crie cisternas rotas. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Estamos caminhando aí para a conclusão da nossa mensagem. Não crie cisternas rotas. O que é cisternas rotas? O não querer trabalho de estar indo aos poços, até porque os mananciais já eram poucos, né? E dava trabalho, começaram a criar cisternas, e as cisternas eram rotas, eram rachadas, vazavam. E diz assim, olha, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, né, o manancial de águas vivas. Então, deixaram o Senhor o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então eu quero dizer uma coisa para você: não cave cisternas rotas. Nós não estamos cavando cisternas rotas. Nós estamos limpando os poços para viver o avivamento. Nós estamos limpando os poços para viver o avivamento. Limpando os poços do nosso coração para poder viver o avivamento. Não se afaste do Senhor, como eles fizeram. Olha, 2 males. A mim me deixaram. Ele fala, o manancial de águas vivas. Eu não deixo o manancial de águas vivas. Não deixe o Senhor. E não cave para você cisternas rotas, assim como eles fizeram. Estamos vivendo uma guerra espiritual e a nossa arma é a palavra de Deus. Quanto mais pregarmos e testemunharmos da graça de Jesus, mostrando a obra de Cristo através do nosso testemunho, mais poços serão limpos. Você foi chamado a limpar poços. Primeiro poço que nós temos que limpar do nosso coração, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e depois testemunhar. Porque quanto mais pregarmos e testemunharmos da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus, mostrando a obra de Cristo através do nosso testemunho, mais poços serão limpos. Cada um fazendo a sua parte. Neemias 4, versículo 15 ao versículo 20. Neemias capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo os inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra.
Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra seguravam a arma. Versículo 18. Os edificadores com uma traziam a sua espada, a cinta, e assim edificavam o que tocava a trombeta que estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. O Senhor pelejará por mim. O Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por nós. E para encerrarmos o Salmo 93. Salmo 93. Amém? Diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, e cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade. Senhor, para todo sempre. Então, amados, você foi chamado a viver um novo tempo. Você foi chamado para tocar a sua trombeta. Você foi chamado para poder dar testemunho. Você foi chamado para fazer a diferença no lugar que você está. Que você possa receber essa palavra no teu coração. Que você possa entender que a responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, para que possamos viver esse ano, um ano de grande avivamento, um ano de muitas bênçãos no Senhor, um ano de grandes vitórias, um ano de uma geração qual nunca houve e nunca haverá. Você vai fazer parte dessa geração, mas para isso se faz necessário que você queira. Para viver esse avivamento, você precisa querer. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor. Vamos estar nos preparando para a ceia. Vou pedir a Brisa Gisele que esteja distribuindo os elementos. Partiremos o pão e o cálice vamos beber, lembrando a aliança que fizestes na cruz, derramando seu sangue por mim. Te agradeço, ó Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Aleluia, Senhor. Hoje Deus
porque Cristo Jesus é nossa herança. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos nos examinar. Versículo 28 de 1 Coríntios 11 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Faça um exame aí na sua vida, lembrando a aliança que fizestes na cruz, um pacto de maiores e superiores promessas. Por mim, te agradeço, ó Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Hoje temos vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu sangue. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Talvez eu digo sempre que eles não tenham entendido o que estava acontecendo. E ele depois diz: olha, fazer isso em memória de mim. O que nós estamos fazendo nesse momento é exatamente isso, em memória dele. Lembrando a sua morte, sabendo que ele morreu, mas ressuscitou e hoje ele habita em nós. É em memória dele. Esse é o corpo de Cristo. Traz cura, traz libertação, traz força, traz renovo, para que você possa viver os melhores momentos da sua vida. Comamos todos, esse é o corpo de Cristo. Te agradeço, ó Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue que é dado por vós. É o sangue da nova aliança, uma aliança feita para um pacto de maiores e superiores promessas. Um pacto de boca, um pacto que você confessa, um pacto que você recebe as promessas de Deus para a tua vida, onde ele diz que tu és meu filho, mais que vencedor. É um novo tempo. Esse é o sangue de Cristo. Bebamos todos e a seguir glorifiquemos o nome do Senhor. Aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Para que contigo eu fosse o meu irmão, quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós. Aleluia, Senhor. Que essa semana seja uma semana vitoriosa, que essa semana seja uma semana de bênçãos na nossa vida, que essa semana seja uma semana de grandes realizações, que verdadeiramente o Senhor possa falar contigo durante o decorrer dessa semana. Terça-feira nós estaremos de volta com o nosso culto de oração, ainda estaremos com o nosso estudo, domingo estaremos de volta para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. Que você possa ser um replicador da palavra de Deus, a verdadeira palavra, a sã doutrina do Evangelho de Cristo. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esse domingo, obrigado por esse dia, obrigado pelo mês de março que está começando. Sabemos que tem um mês de muitas bênçãos, de coisas grandes e firmes.
Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor e até terça-feira, em nome de Jesus. Graça e paz.